E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre reabilitação estética. Esclarecendo um pouquinho sobre o curso, essa aula é uma aula que está gravada, porém, fiquem tranquilos, anotem suas dúvidas e poderemos pausar a aula em qualquer momento para responder qualquer pergunta, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai abordar quais são os princípios estéticos para o planejamento de uma reabilitação. Nos orientamos pelo primeiro capítulo do livro do professor Rafael Monte Alto, em parceria com o professor Edgar Belladonna e Igor Paulinelli. Essa aula, pessoal, é uma aula muito importante e provavelmente deve ser dada realmente no início do curso, para que faça vocês pensarem nos planejamentos de todos os casos. Não adianta a gente querer ir primeiro para a execução sem antes ter planejado todos eles, certo? Todo mundo sabe que a execução de um tratamento ela se torna muito mais fácil e muito mais segura quando a gente investe muito mais tempo planejando, não é mesmo? Então, assim, eu gostaria de iniciar a aula trazendo um exercício para vocês, trazendo o que o dentista mais gosta. Então, o paciente que chega na nossa clínica preenche a anamnese e normalmente a gente vai direto ao ponto. Qual seria o direto ao ponto? Seria o dente, certo? Então, eu selecionei aqui um casinho para vocês pensarem o que vocês fariam nesse caso. Se eu pedisse, peguem uma caneta e um papel e anotem um breve planejamento para esse caso. Vocês conseguiriam, sem saber se o paciente é do sexo feminino, masculino, me dizer um breve planejamento sobre ele? Poderiam, não poderiam? Beleza. Se eu entregasse para vocês uma radiografia panorâmica, iria ajudar para o dentista? Com certeza, né? Perfeito. Vão anotando. Se eu mandasse fotos para vocês das estruturas correlatas, mostrando que o paciente é do sexo feminino, mostrando o quanto ele expõe, o que tem em volta, como ele sorri, vocês acham que iria ajudar no planejamento estético do caso de vocês? Iria, não iria? Ou melhor, se eu fosse o técnico do laboratório que fosse inserar o caso, será que ajudaria? Muito, né? Então é isso, é sobre isso que é a nossa aula de hoje. Então é o seguinte, pessoal, se a gente pega um caso, molda, registra e manda para o técnico fazer um enceramento diagnóstico, por exemplo, para lentes de contato, com certeza o laboratório ele vai executar a tarefa, ele vai te mandar o enceramento. Porém, quanto mais informações a gente entregar para aquele técnico, e isso creio que é de responsabilidade do dentista, quanto mais informações a gente agregar, melhor vai ficar o tratamento, o planejamento e no final de tudo a execução do caso, não é mesmo? Por exemplo, o tratamento como eu citei de facetas, é apenas um exemplo. É um tratamento extremamente sério. Quando o paciente nos procura, ele nos procura com uma queixa, certo? Ele nos procura com uma deficiência, seja estética, seja funcional. E é nossa obrigação juntar todas as informações individuais daquele paciente, escutar a queixa principal, pegar todas essas informações, juntar e mandar para o técnico para fazer um tratamento o mais, digamos assim, o mais personalizado possível, certo? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, é sobre isso que é a nossa aula. Vamos então. Para um bom planejamento estético, a gente tem que reunir, avaliar, relacionar todas as estruturas faciais do paciente, certo? Com as estruturas dentais. Isso ajuda a traçar um plano de tratamento adequado e singular para cada um deles e que atenda às expectativas do paciente. Tudo isso que a gente conversou é a definição do visagismo facial. O que seria o visagismo facial? Ele é apenas um tratamento personalizado de todos os pacientes. É um conceito de linguagem visual. É a customização do tratamento estético baseando-se na individualidade de cada um e fugindo dos padrões estéticos.
O que seriam os padrões estéticos? Hoje em dia, falando de fisicamente, por exemplo, de uma pessoa, né? Uma loira, alta, de olhos claros, né? A estética na odontologia se tornou algo muito padronizado. O que seria algo muito padronizado? Você pega, molda o teu paciente com poucas informações, manda para o teu técnico encerar e vem um jogo, né, de 6, 8, 10 lentes de contato. Para o paciente que é leigo, ele não entende tanto isso. Mas o que a gente vem buscando a cada dia é personalizar e fazer tratamentos mais individualizados, certo? E para a gente poder fazer tratamentos mais personalizados, individualizados com as características de cada paciente, a gente precisa analisar o que tem em volta. E isso é o visagismo facial, joia? Então, a partir de hoje, para fazer qualquer tipo de planejamento, de reabilitação, não basta olhar radiografia, não basta olhar dente, não basta fazer um registro, uma boa moldagem. A gente tem que partir de uma avaliação externa e ir indo, seguindo, analisando as características intrínsecas do sorriso do paciente. Aí então a gente vai conseguir fazer um bom planejamento. Vamos ver então quais são essas análises. Análise facial, labial, dentolabial, dentogengival e, por último e não menos importante, análise dental. Então agora, no nosso próximo bloco, a gente vai conversar sobre cada uma delas.